CBN e a nossa língua portuguesa. Chuva danada. Tá chovendo muito aí, Fernanda? Tá uma chuvinha, o céu tá bem nublado, bem nublado. Agora tá segurando um pouquinho a chuva, mas eu acho que vai chover mais. Eita, tarde gostosa. Ó, tá vendo aí? É água. Tem lugar aí que já tá alagado, porque aqui basta chover e a coisa complica. Fernanda, boa tarde, né? Tá tudo tranquilo? Boa tarde a você, Aldo, e a todos que nos acompanham. Tá tudo tranquilo, sim. Acabei de dar aula nos Aflitos, cheguei em boa viagem. Daqui Que a pouco bom. tem aula online. Aquele Conseguiu corre-corre chegar, né? gostoso. Conseguiu chegar. Eu confesso a você que eu não sou daqueles saudosistas que ficam mandando mensagens sobre as lembranças de infância, de adolescência. E veja, o meu passado de criança e adolescência foi algo impressionante. Eu vou te falar uma coisa, viu, Fernanda? Eu fico com pena dessas crianças e adolescentes hoje que não têm uma infância como a gente teve. Agora, aquela coisa que eu já falei com você outro dia, a gente nunca deve comparar, né? Não, no meu tempo, cada tempo é o seu tempo, né, Fernanda? Exatamente, Aldo. Eu também tenho muitas lembranças de quando eu era criança e tenho muitos momentos preservados, mas eu tenho refletido muito sobre viver o momento presente, sabe? Aliás, Cecília Meirelles, que eu adoro, tem um pensamento maravilhoso sobre isso, que diz assim: se num instante se nasce, num instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. E aí, lembrando de Carlos Drummond de Andrade, que segue também nessa mesma estrada, ele tem um poema lindo, Mãos Dadas, que eu sei que você conhece, e ele já abre o poema dizendo: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. E ele encerra de forma muito clara, eu diria até de uma forma definitiva. Ele diz: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Presente. Pronto. Tá bom por hoje. Acabou a coluna. Já tá bom demais. Tá bom? Você começa a coluna com Cecília Meirelles. Começa a passear por Carlos Drummond de Andrade. Então o nível tá alto demais, viu, professora Fernanda Bergamo? Deixa eu puxar você para a realidade não poética. E falando em tempo, eu tenho visto e ouvido muitos pais dizendo de como seus filhos têm estado sobrecarregados com o colégio, exigindo cada vez mais tempo dessa turma. Ô, Fernanda, como é que você, e eu não sou, e não sou eu lírico, tá? Como é que você analisa essa situação, hein? Aldo, passar mais tempo no colégio, eu acho que é muito positivo, sabe? Mas esse tempo ele precisa ser produtivo. Se a gente fizer uma pesquisa com os próprios estudantes, talvez a gente chegue à visão crítica deles sobre o efeito real desse tempo integral nas vidas desses jovens. E eu falo isso porque, apesar de ser positivo, meninas e meninos estarem mais tempo no colégio, essa permanência não pode ser algo que apenas ocupe o tempo e o espaço inutilmente. Vê só, Aldo, sob qualquer ponto de vista, é sempre melhor que a criança, que o jovem esteja no colégio sob alguma supervisão, mas a visão crítica dele hoje é muito definida. Então, se esse jovem não tiver certeza de que o tempo dele está sendo passado de forma útil, ele pode ficar arredio à escola e isso pode chegar mesmo a afastá-lo do ambiente educacional, que é o que a gente não quer, né? Isso é um problemão, porque hoje, eu não sei se acontece com você, eu tenho a sensação de que eu perdi tempo demais estudando. Estudando coisa que eu nunca usei na minha vida profissional, nem pessoal. Sabe? É, Talvez seja estupidez de minha parte estar dizendo isso. não, mas não é, Aldo. A questão é que o acesso ao conhecimento, ele mudou muito do nosso tempo para cá, sabe? Antes era pior, não tenho a menor dúvida. Mas o conceito lá atrás dizia que você devia estudar tudo, caso viesse a precisar desse estudo um dia. Só que hoje você estuda como acessar o conhecimento no momento em que precisa dele. E esse conceito também serve para a produção de conhecimento. Mas dentro disso tudo, a construção do raciocínio lógico, que
todo aluno deve aprender nas aulas de matemática. E a capacidade de ler, de compreender, de interpretar, de produzir textos, essa continua e vai continuar por toda a existência da humanidade. Mas para resolver Uhum. problemas reais, você tem que ter esse raciocínio lógico. Para compreender e interpretar, você precisa dos mecanismos da língua, no nosso caso, né? Língua portuguesa. E para É, externar soluções, você tem que argumentar adequadamente. Então, é. é diferente, mas a gente reconhece a utilidade. Aí você viu que saiu uma pesquisa esses dias mostrando o nível triste em que a gente se encontra aqui no Brasil de raciocínio, de leitura, de interpretação de texto, é para se quebrar. Mas então vamos lá. Como é que esse tempo extra na escola deveria ser ocupado então, hein, Fernanda? Veja, Aldo, com a minha pouca experiência de sala de aula É, e pouquinho. também de cursos, pouquinho, pouquinho, foi um dia desse que eu comecei, e também de cursos online, né, que eu dou para meus alunos e para diversas empresas privadas, instituições públicas, eu construí uma certeza, sabe? Não é apenas o conteúdo que importa, a forma como esse conteúdo é passado é tão importante quanto. Veja, eu não chego ao radicalismo da antropóloga maravilhosa Margaret Mead. Ela que foi assessora da campanha de Jimmy Carter à presidência da República, dos Estados Unidos, Estados aliás, Unidos. em 76, né? Porque enquanto Jimmy Carter estava no estúdio gravando pronunciamento para a TV, ela ficava louca, se esgoelando de dentro do controle mestre, gritando para ele: forma, forma sobre conteúdo. E é importante dizer que Mead também desenvolveu estudos importantíssimos sobre a infância e a adolescência que afetaram muito as concepções ocidentais sobre a natureza da adolescência e o desenvolvimento infantil. E aí, Aldo, quem sou eu, né, para confrontar Margaret Mead? Quem sou eu, Aldo Vilela, na fila do pão? Não é? Aldo, deixa eu mandar um beijo para a Larissa Viana, da Aldeia de Livros. Isso é uma piada interna, mas ela vai entender. Quem sou eu, Aldo Olha, Vilela, na fila do pão, hein? hoje o senhor está cheio de referências chiques, viu, Fernanda? Você é chique, né? Eu não sei se gosto mais desse seu lado intelectual, chique, que você é chique, ou de quando você traz aqui para a gente as curiosidades sobre aquelas expressões populares, meio bregas, tal. Vamos lançar uma enquete aqui para os nossos ouvintes, para eles decidirem se querem o seu lado chique ou o seu lado brega. Eu acho o brega maravilhoso, Aldo, mas só para deixar claro que eu não sou daquelas pessoas que querem tirar o estudo de outras matérias da escola. Eu acho, sim, que elas têm que continuar a existir, são muito importantes. A questão é que as matérias, de uma forma geral, não podem, você concorda comigo, porque eu sei, não podem continuar sendo ensinadas como eram há 10, 20, 30 anos. Ah, Né? O verdade, mundo está verdade. experimentando um avanço imenso e nós, professores, a gente precisa aprender a falar com nossos estudantes, sabendo utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição e que estão à disposição deles também. Colocar o aluno na É, escola apenas para ele passar mais tempo lá, um tempo sem ser produtivo, eu acho que termina reforçando aquele discurso ridículo de uns mini coaches que têm aparecido aí, jogando lama na mas, educação. Nós, olha, professores, pais, formadores de opinião, como você, Aldo, nós temos que reforçar o papel da educação. E nós, professores, temos que lançar mão dessas ferramentas que estão à nossa disposição para motivar os nossos alunos, falando a língua deles. E essa língua não é a mesma de 30 anos atrás. E isso também passa pela compreensão de que a voltagem dos nossos alunos está muito acima da nossa voltagem e a gente precisa deixar que essa voltagem continue vibrante, né? Nós temos que alimentar essa energia, despertando a curiosidade de todas as matérias. Ou seja, em português, claro, Aldo Vilela, nada, nada de enrolação. Fazer esse tempo produtivo, acrescentar. Fernanda, que danado está acontecendo? É tanto idiota na internet, é tanto coach mirim agora. É, pelo amor de Deus, Fernanda, que danado está acontecendo, hein? A gente está se tornando cada vez mais um país de futilidade, Fernanda. Que doideira. Futilidade, superficialidade, e tem um perigo enorme por trás disso, que assustadoramente a população não está enxergando.
é acreditar em pessoas que não estudaram, que não são especialistas e que Pois estão é. comprometendo a saúde física e mental da nossa população. Pode não, Ô, Aldo. Fernanda, e o povo agora está numa onda, principalmente criança, adolescente e adulto também, seguindo um monte de digital influencer idiota. Olha, é de uma imbecilidade, é de um desserviço impressionante, Fernanda. Eu É, acho que a gente está piorando, viu, Fernanda? Não sei onde é que a nossa sociedade é. vai parar, não, viu? Olha que eu sou uma pessoa de realista para otimista, você é de realista para um pouquinho de pessimista, mas eu tenho que concordar com você. É preocupante, é assustador, e deixar esse tempo ocioso para os jovens com essa ferramenta que é esse celular perigosíssimo na mão Pois é. deles é preocupante. É bronca. Tchau, Fernanda. Vamos encerrar o programa. Hoje você encerra comigo, viu? Até Que amanhã. coisa boa! Até quarta-feira e boa Até tarde amanhã, a não, até semana todos. que vem. Até amanhã, digo eu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Hélio. A gente encerra o programa. Até amanhã, se Deus quiser.